Tá cansada de vender o almoço para comprar o jantar? Tá preocupado no final do ano que você não tem condições nem de comprar o peru, que dirá dar um presente pro teu filho? Tá desgastado de passar todo ano, entra ano, sai ano, você faz promessas. Ó, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou conseguir conquistar aquilo que eu tanto sonho. Ou esse ano eu não vou atravessar esse ano sem liquidar todas as minhas dívidas. Essa situação que você tá? Tá cansado dos credores baterem na sua porta? Tá cansado de ter que ficar inventando desculpa? Pois é, eu vivi a mesma situação que você está vivendo agora, e se esse vídeo te interessa, seja muito bem-vindo a esse vídeo, capaz de Deus que excede todo entendimento, alcance você, tua família e todos aqueles que você ama em cheio. Eu quero te pedir, deixe o coração bem aberto para ouvir, para receber, né, através dos ouvidos, receber no seu coração, tatuar na tábua do teu coração tudo aquilo que eu vou falar para você aqui com muito carinho. Talvez você espere uma especialista falar com você desse assunto. Eu sou apenas uma dona de casa que resolveu colocar a vida nos trilhos e conseguir. Vocês sabem que esse canal é um canal de vlog, né? O canal da minha vida, sem filtro, sem máscara. E o vídeo que vocês vão assistir hoje é um vídeo um tanto diferente daquilo que vocês estão acostumados a verem acontecer aqui no canal Malu Sem Filtro. Se eu tenho solução para algo que eu sei que tem muitas pessoas vivendo hoje e que não encontram saída, eu não posso, não seria de bom tom guardar apenas para mim esse macete ou essa forma de mudar a vida. Afinal de contas, a falta de organização financeira está levando muitos de vocês que estão me assistindo exatamente agora a terem insônia, dor de cabeça, tristeza, muitos entrando em depressão, casamentos falindo junto com a falência financeira. Sim, eu sou mentora de casais juntamente com meu marido, e o que mais a gente presencia são casamentos que chegam ao fim por conta de falta de organização na vida financeira. Eu não vou falar aqui apenas de um passo a passo, 7 passos para você mudar a sua situação financeira, 7 passos para isso, para aquilo, não é isso que eu vou falar. O que eu vou contar para vocês é a minha experiência, vou contar para vocês onde eu estava, onde eu estou. Onde eu vou chegar, vocês presenciarão, tá bom? Se assim Deus me permitir, eu vou estar compartilhando com vocês tudo aqui no canal Malu Sem Filtro. Primeiro a gente precisa desmistificar a ideia de que dinheiro não traz felicidade, né? Na verdade ele realmente não traz felicidade, mas ele agrega para você ser feliz, né? Sem dinheiro, não tem alguém que não tenha dinheiro, gente, e seja feliz. É impossível. Você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para se vestir, você precisa de dinheiro para ter um remédio, um medicamento, você precisa de dinheiro. Não tem como ser diferente. Mas o dinheiro precisa ser domado por nós. Nós devemos ser senhores do dinheiro e não o dinheiro mandar em nós. Outra questão, dinheiro chama dinheiro. Só que você precisa entender que se você não conseguir organizar o pouco, você jamais chegará no muito. E se caso você chegar ao muito, porque toda regra tem sua exceção, você não vai conseguir manter esse muito por muito tempo. Logo, logo esse muito vai, passar pelos seus dedos, vai virar purpurina e você nem vai saber como foi que esse dinheiro sumiu da sua mão ou da sua conta bancária. Então, para que você me entenda melhor, eu vou contar para vocês a minha experiência, tá? Eu era daquela pessoa que recebia meu salário, e antes de receber meu salário, eu já me assentava ou à mesa, ou na minha cama, e começava a escrever todas as dívidas que eu tinha. Ia ticando lá, todas as dívidas que eu tinha. Só que, quando eu chegava no final daquela quantidade de dívidas, me sobravam 0 centavos. E eu ficava satisfeita por ter pago as minhas dívidas. Eu pensava assim, o salário vai chegar, legal, vou conseguir pagar todas as minhas dívidas. Não vou ter ninguém bater na minha porta. Só que isso é um ledo engano, porque você paga a dívida e aí no dia seguinte, né, para quem recebe no quinto dia útil, no dia seguinte você precisa continuar vivendo, precisa continuar comendo, precisa continuar tomando sua água, tomando seu banho, você vai gastar luz, você vai gastar internet, você vai gastar comida, enfim, você precisa se locomover de um canto para o outro, então tem o transporte. E aí eu não tinha dinheiro, porque o meu dinheiro eu tinha usado para pagar tudo que eu tinha vivido no mês anterior. E nesse mês, o que é que eu fazia? Eu contava com as pessoas com as quais eu tinha um crédito.
aquela pessoa que tinha me emprestado o cartão de crédito, eu já tinha pago esse cartão de crédito, então aquela pessoa tinha uma certa confiança em mim, tinha total confiança em mim, então prestava cartão. Ou então a vendinha onde eu já tinha comprado fiado, sempre pagava em dias ali. Nunca gostei de ter, sabe, de ter meu nome manchado por questão de ter pego emprestado e não ter pago no dia certo, sabe? Então fazia questão, eu prezava. Isso para mim era questão de honra, pagar no dia que eu tinha combinado. Então eu tirava de uma mão para passar para outra mão. Às vezes, chegava no final do mês também, já aconteceu muito isso comigo, de chegar ali na hora de pagar as dívidas, e aí eu não tinha aquele dinheiro todo. Aí o que eu fazia? Eu pedia emprestado para uma outra pessoa, que um dia eu já tinha pego um cartão, um dinheiro emprestado, aquela pessoa confiava em mim, porque eu pagava no dia certo, e aí eu pegava aquele dinheiro, eu pagava outra pessoa. Pensa, pegando de um para pagar a dívida que eu tinha com outro, que também eu já tinha pego emprestado. Tá entendendo? A bola de neve? Só, gente, que eu não conseguia enxergar. Hoje, eu consigo ver com clareza. Mas naquela época eu não conseguia enxergar isso com muita facilidade. E eu sei que talvez você esteja se identificando, está aqui nesse assunto, está petrificada me olhando aí, porque você está passando pela mesma situação e agora, através desse vídeo, as escamas dos seus olhos estão caindo e você está começando a se enxergar com o meu olhar. Entende isso? Então tá, continuando o raciocínio. Eu me lembro muito bem uma vez que eu fiquei com 37 centavos. Eu precisava ter a minha marmita no meu trabalho, eu não tinha condições. O que eu fiz? Eu trabalhava em salão, o que eu fazia muitas vezes? Eu ia na cozinha, pegava sal, colocava um pouquinho de sal na língua só para sentir um pouquinho de sabor de alguma coisa e para tentar me dar uma energia, né? Ou então me entupia de café, porque lá o café era gratuito, o salão dava o café. Então passava o dia inteiro tomando café. Minha barriga era só café, meu estômago só tinha café e água, café e água, café e água. Ou então, quando eu ainda não tinha feito tanta dívida, né? Eu ia lá na cantina, a cantina era para os clientes. Eu ia lá na cantina e podia pegar fiado, porque o salão descontaria do meu salário. Então tinha aquele crédito com o salão, então podia pegar fiado. Ou seja, já fazendo dívida para o próximo pagamento. Quando na verdade deveria ser totalmente diferente. Deveria trabalhar para que quando viesse meu salário, eu me assentasse, fizesse o planejamento com todo aquele dinheiro. Ó, agora eu vou conquistar uma roupa, agora eu vou investir em tal coisa, agora eu vou comprar o meu alimento do mês inteiro, sem precisar de crédito alheio, sem precisar do cartão de ninguém, sem precisar do empréstimo da tia, da avó, do primo. E olha que tem aqueles que pegam o empréstimo, mas não conseguem pagar. São inúmeros os casos que a gente ouve de pessoas que se envolvem até com agiota, por questão de que já pegou emprestado com a mãe, com o pai, com o irmão, com não sei quem, e não consegue pagar, pega emprestado de um para pagar para o outro, e acaba que, no fim das contas, acaba se envolvendo com a agiota, e daí não consegue pagar também, e aí vira aquela bola de neve sem fim, e a pessoa fica aí, né, fugindo até da sombra. Isso não é vida. Isso não é vida e não foi isso que Deus preparou para nós. Eu fui seguindo minha vida desse jeito, graças a Deus, sempre que peguei, pude pagar. Tiveram vezes que conseguia conversar com a pessoa e falar, ó, não vou te pagar dia 5, posso te pagar no dia 7? Já era ruim, porque eu falava, nossa, minha preocupação não era tipo assim, vou pagar no dia 7, que chato, como fica meu nome? Minha preocupação era, vixe, vou pagar no dia 7, se eu precisar de novo, ela não vai me emprestar. Entende que eu já esperava que eu ia passar por aquela situação de novo e que para mim era uma situação normal. Eu achava assim, eu não recebo o suficiente, eu não ganho o suficiente, é por isso que eu não consigo controlar minha situação, é por isso que eu não consigo equilibrar minha vida financeira, é por isso que eu não consigo investir em nada, e de fato não consegui investir em absolutamente nada. Só que hoje, parando para pensar e olhando lá atrás, quanta coisa eu abri exceção que não tinha necessidade. Porque quem não tem dinheiro para investir, não fica comprando perfume,
da Avon, da Jequiti, seja lá o que for, porque vai pagar depois. Quem não tem dinheiro para investir, não fica pegando Mary Kay, é para você me pagar só dia tal. Quem não tem dinheiro para investir, ela não vai comprar. Só que eu não conseguia falar não. Se eu tinha uma meta, se alguém aparecesse e falasse assim, olha, Malu, eu estou vendendo aqui esse creme, ele é um creme anti-rugas maravilhoso, um kit que aconteceu uma vez, eu estava lá no salão, e chegou uma mulher, eu a amo, ela é maravilhosa. Depois que a vida melhorou, ainda comprei dela, mas dessa vez com consciência, né? E ela chegou lá e falou assim, ó, eu tenho um kit de anti-idade, anti-sinais. Esse produto é para os olhos, esse daqui é para a área daqui do bigode chinês, esse outro aqui você vai levantar a pálpebra, o outro aqui para a papada. E eu comprei o kit inteiro. Eu me lembro que aquilo ali deu muito caro, gente. Foi caro, foi muito caro para o dinheiro que eu tinha. Deu mais de 600 reais. E ela falou para mim assim, só que fique em paz, porque você não precisa me pagar à vista e você só vai me pagar, sem ser esse mês que vem, outro. Então, para mim, eu pensei, uau, eu tenho 2 meses para pagar. Tá tudo certo. Vou levantar esse dinheiro, normal, sossegado. Só que eu não fazia conta, eu não tinha o costume de fazer como eu estou fazendo aqui, ó, planilha. Eu não tinha esse costume de fazer anotação de nada. A única anotação que eu fazia era quando chegava perto do 5º dia útil, era fazer a anotação de tudo que eu devia, tudo. E aí me dar de cara com aquela bomba na minha frente e eu ficar quase arrancando meus cabelos, pensando como é que eu faria para pagar aquilo tudo e para quem eu pediria, de que forma eu pediria. Eu já ficava ensaiando mentalmente. Ai, gente, que coisa feia, mas é exatamente isso. Hoje, eu dou até graças a Deus, sabia? Pelo que eu passei, porque hoje eu consigo aconselhar pessoas e falar assim, olha, dá para você sair dessa bolha, dá para você sair desse loop louco e viver uma vida saudável, ter uma vida financeira saudável. O tempo foi passando, os anos foram se passando e eu comecei a observar que eu não conseguia construir nada. Eu não conseguia ter uma meta assim, sabe, de pensar assim, ó, eu vou comprar, sei lá, gente, vamos coisas pequenas, tá? Eu vou ter tal celular, vou falar de coisas menores, e vou juntar dinheiro para ter esse tal celular. Ou vou me organizar para que esse celular chegue até mim, sem ficar pegando emprestado com ninguém. Eu não conseguia fazer um planejamento pequeno que fosse, o que dirá um médio, o que dirá um longo, eu não conseguia de maneira nenhuma. Se percebe que quando a gente não consegue fazer planejamento pequeno, a gente não sai do mesmo lugar? Você consegue perceber? A Bíblia fala assim, que se você for fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Mas às vezes a gente fica esperando ter muito para que tudo na nossa vida mude. Quando meu salário for melhor, aí sim eu vou conseguir ter tudo, eu vou conseguir pagar tudo, não vou precisar pegar dinheiro com ninguém. E eu até entendo, gente, que realmente o salário no Brasil é pouco, né? A gente não ganha tão bem. São poucas pessoas no Brasil que ganham bem. Para mim, uma pessoa aqui no Brasil, para viver uma vida digna que eu digo assim, de ter um convênio, as coisas básicas, tá, gente? Isso é básico. Um convênio bom, se alimentar bem, sabe? Não ficar comendo só porcaria, porque as porcarias são baratas mesmo. Se a gente for num corredor do mercado onde tem bolacha, salgadinho, essas coisas, é tudo mais barato. Se você for no setor do hortifruti, tudo mais caro. É difícil no Brasil, mas dá para você viver bem, ganhando dentro da média. É isso que você precisa entender. A única coisa que você precisa é se organizar. Quando eu descobri o X da questão, eu ganhava pouco. Eu tinha pouco, tá? Ainda não tenho muito, não, mas tá um pouquinho melhor do que estava antes. Tá bem pouquinho melhor do que estava antes. Lembrando que eu só vivo melhor hoje financeiramente, porque eu aprendi a me reeducar financeiramente. Mas eu vivi um tempo que era assim, uma coisa bem, sabe? Mas eu conseguia, com aquele bem pequenininho, eu conseguia ter tudo. Eu tava conversando com meu marido aqui, umas 2 semanas atrás, e eu tava falando pra ele, eu conseguia fazer tudo.
E ele falou, realmente. Então eu conseguia ter cabelo. Gente, cabelo não é barato, tá? O mega hair é caro. Eu conseguia ter meus mega hairs da vida. Eu conseguia fazer minha unha, mas aí eu pensava numa outra forma. Eu mesmo pintava minha unha para não pagar por outra pessoa. Sempre estava bem arrumada, sempre estava bem vestida. Foi aí que eu descobri brechó. Foi aí que eu comecei a mudar o olhar para as coisas. Comecei a me reorganizar. Comecei a entender que dá para ter tudo sem se boicotar financeiramente. O que começou a me incomodar foi que eu comecei a observar que tinham pessoas ao meu redor que ganhavam o mesmo salário que eu. Só que essas pessoas conquistavam. Tinha uma moça lá no salão que ela era maquiadora, Maria, inclusive. E ela chegava assim e falava, então, comprei um sofá novo. Você sabe de alguém que quer comprar um sofá de mim? Eu tô vendendo meu sofá, porque eu comprei um sofá novo e tal. E eu olhava assim e falava, gente, ela conseguiu comprar um sofá. Sabe, aquilo para mim era algo surreal, porque eu não conseguia comprar nenhum brinco sem entrar em grandes dívidas. E eu comecei a observar que as pessoas conseguiam conquistar. Eu comprei, fui ali e aproveitei a promoção e comprei uma TV para mim. Quando, na verdade, o quarto que eu dormia, gente, era tipo assim, com aquela musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, sabe? Era uma situação muito vexatória mesmo. E eu estava sempre gastando com aquilo que não ia fazer nenhuma diferença na minha vida. Eu estava sempre investindo naquilo que não tinha necessidade. Por exemplo, eu tinha um perfume. Se alguém chegasse até mim e falasse para mim assim, olha, eu tenho um outro perfume aí que é de marca, de marca não, né? Que é importado, maravilhoso. E eu pensei que estava desligado. E eu quero saber se você quer comprar, porque eu vendo para você em 2 prestações. Eu não pensava 2 vezes, e ela comprava. E aí, quando ia ver, eu tinha aquele perfume, mas quando ia perceber, me faltava blusa de frio no tempo de frio, sabe? Era uma coisa assim, eu era movida por impulso, por emoção, por aquilo que eu via naquela hora. Daí, eu encontrei o mapa da mina, que foi praticando na minha própria vida, colocando em prática na minha própria vida. E como foi que eu encontrei? Foi quando, em primeiro lugar, eu peguei tudo o que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, coloquei diante de mim. E do lado coloquei também tudo o que eu devia. E ao lado daquilo que eu devia, eu coloquei também tudo aquilo que eu queria. Daí, abaixo de tudo aquilo, eu coloquei em que situação eu estava. Porque a gente precisa encarar em que estado nós estamos. Não adianta a gente ficar sonhando e não ter um diagnóstico. A gente precisa entender em que ponto nós estamos, para daí sim entendermos qual caminho temos que trilhar para sabermos onde vamos chegar. Por exemplo, eu quero viajar para Madrid. Eu moro aqui em São Paulo, Brasil. O que é que eu preciso para chegar lá em Madrid? Eu preciso de um avião. Quanto é a passagem desse avião? A passagem é tal. E quando eu chegar em Madrid, onde eu vou ficar? Preciso de tal hotel, tal lugar. Como é que eu vou sobreviver lá? Quantos dias eu vou ficar? Vou sobreviver lá de qual forma? Então eu vou ter que me preocupar com tal e tal e tal e tal refeição durante tantos dias. E antes de sair daqui, eu tenho que me preocupar e me preparar com passaporte, visto, Entende? Que não dá para você pensar assim, eu vou para Madrid e fui. Não tem como. Assim como não tem como você pensar assim, eu vou sair dessa vida de escassez e vou para uma vida de prosperidade sem parar e encarar de frente as suas mazelas financeiras. E quando eu digo prosperidade, não estou falando de riqueza, eu às vezes falo sobre esse assunto aqui e sempre gosto de explicar, gente, não é sobre riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Eu estou falando assim de você ter fartura e nada lhe faltar. E você ter paz, e você conseguir viver em paz. Você quer realizar um sonho, você vai trabalhar para que esse sonho seja realizado. Mas eu não estou falando de você se tornar milionária. Estou falando de você se tornar uma pessoa que tenha controle da tua vida. E isso é muito bom, posso te dizer que isso é maravilhoso, que é o que eu vivo hoje.
Você tem noção de quantos relacionamentos terminam por falta de organização financeira? Às vezes é o marido que não é controlado, às vezes é a mulher que é descontrolada. E quando eu tô falando de controle, não é se murrinha, a mão fechada. Tô falando de controle, é saber o que está gastando e no que está gastando e se é necessário gastar naquilo, entendeu? É ter dinheiro para tudo. Então, bom, eu vou falar logo como é que eu me dividi aqui, como é que eu encontrei o caminho das pedras. Inclusive, meu marido, quando veio pro nosso relacionamento, ele não tinha também esse costume. Difícil ver um brasileiro que tenha uma educação financeira de berço. Isso é coisa rara, as famílias não conversam isso à mesa, não falam de finanças, não fala de dinheiro, parece que quando fala de dinheiro é uma coisa chata, ou é uma apurrinhação, ou sabe, enfim, ninguém quer falar sobre esse assunto, mas é um assunto necessário. Se você não educa teu filho, tua filha, a ter uma vida saudável financeiramente, ele ou ela serão um problema na vida de uma outra pessoa, entende? Ou vai se somar com outra pessoa também problemática financeiramente e vai dar aquele... Depois não entende por que não tá dando certo. Aqui em casa a gente faz de tudo para ensinar a Laura desde criança para que ela não passe pelo que a gente passou. Porque foi difícil para mim, eu tive que quebrar a cara muitas vezes para chegar a essa conclusão. Meu marido, quando veio pro casamento, eu ensinei a ele. Ele falou assim, mas como? Como é que você faz isso? Como que é possível? Foi aí que eu me assentei com ele e expliquei tudo pra ele. E outra, a gente tem que encarar isso pelo menos toda semana. É encarar a vida financeira toda semana, é se sentar à mesa toda semana, ter lá um dia certinho, um horário certinho, onde a gente converse sobre isso com clareza, com transparência, sem chateação, encarando a situação. E o que é legal é que você começa a conquistar, começa a galgar patamares, conquistando as coisas, e isso te dá energia para você continuar e melhorar, e melhorar, 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 melhorar a cada dia, entende? E daí quando você consegue conquistar alguma coisa, você vive aquilo com tanta alegria, com tanta satisfação, a tua satisfação é dobrada, porque você vê que você se esforçou realmente para chegar a tomar posse daquilo que você tanto queria, com disciplina. Então chega dessa introdução que já ficou bem grandiosa e vou falar para vocês como é que eu me divido aqui para organizar tudo mês a mês. Primeiro eu faço um apanhado, uma média de tudo aquilo que a gente tem no mês. Então aqui em casa, no caso, a gente não tem um dinheiro no mês, né? A gente tem algumas caixinhas de dinheiro que funcionam. Então eu tenho a internet, eu tenho parcerias, eu tenho quando eu sou convidada para palestrar, então a gente tem caixinhas que funcionam do lado de cá, temos o Dr. Lava, que é o nosso lava rápido, que também pinga dinheiro todo dia, e daí quando você recebe todo dia, ou tem várias coisas acontecendo durante o mês, daí você tem que ter mais disciplina, mais foco, não pode se boicotar. Porque se você vê dinheiro na sua mão todo santo dia, aí surge aquela vontade de, vamos ali comer o McDonald's. Vamos passear não sei onde. Compra esse daí hoje, não tem problema. Vamos dar um presentinho pra Laura. Não dá. Sabe, você pode ter 1 milhão. Se você não tiver disciplina, você vai viver a mesma coisa que se você tivesse R$100. Vai durar pouco na sua mão. Não vou falar o tanto de dinheiro que entra em média aqui em casa, mas eu vou explicar pra vocês o percentual, tá bom? Eu divido da seguinte forma: gastos essenciais fixos, gastos variáveis e dívidas e reservas. Divido exatamente assim. Os gastos essenciais fixos é o seguinte: aluguel, luz, água, internet, pensão, manutenção da casa e transporte. Na questão da manutenção da casa, é aquilo que a gente já sabe que vai precisar. Então, por exemplo, aqui em casa, preciso de um guarda-roupa, de uma sapateira, preciso arrumar ali a pia, coisas que preciso dar uma reformada no sofá, precisamos de certas coisas acontecerem para que tenhamos uma vida, no mínimo, confortável. Preciso trocar o papel de parede aqui que tá todo rasgado. Se você não faz uma manutenção na sua casa, daqui a pouco ela cai na sua cabeça. Seja ela de aluguel, seja ela casa própria. Se você não faz uma manutenção, daqui a pouco ela cai na sua cabeça. É um trinco que cai, você não troca. É uma janela que quebra, você não troca. É um piso desgastado que você não arruma. É um teto com buraco. E aí vai. Então, tem casa, seja de aluguel, seja própria, tem manutenção. Não tem como você fugir disso, tá? Tem manutenção. E transporte. Transporte por quê? Agora nós não temos nosso carro próprio.
tá? Em breve, se Deus quiser, mas agora nós não temos. Então a gente vive de Uber, transporte público, ônibus, metrô. É disso que a gente vive, muito Uber e transporte público. Então a gente tem uma média. Malu, e como é que você tem uma média? A média, gente, como você vai ter uma média? É você, toda vez que você sair, você dá uma anotada. Olha, mês passado a gente saiu tantas vezes de casa e deu X valor. Aí no outro mês, olha, a gente saiu tantas vezes, usamos tantas vezes Uber e tantas vezes o transporte público e deu X valor. Aí você pode até fazer um terceiro mês aí, ó, deu isso, deu tal valor. Daí você vai tirar uma média. Então você tem uma média daquilo que você gasta no mês de transporte público. Isso é uma coisa fixa. Todo mês vai acontecer. Todo mês a gente vai buscar a Laura toda semana. Todo mês tem manutenção na casa. Eu não faço grandes manutenções na casa, assim, de uma vez. Mas vocês viram que eu pintei a casa inteira esse mês. Então esse mês eu vou dar... Aliás, mês passado, né? Novembro. Estamos no começo de dezembro. Então, mês passado eu pensei, vou pintar a casa. Além de pintar a casa, nós arrumamos o chuveiro e tal. E compramos uma máquina usada, mas melhor que a nossa e maior que a nossa. Você entende? Que a gente pensou, não podemos investir em mais nada em casa. Por quê? Porque senão ia transpassar as outras coisas que a gente precisa viver equilibrado. Chegou dezembro. Agora, dezembro, nós temos mais alguma manutenção da casa, mas aí eu vou fazer uma coisa por vez. Porque não adianta você pegar um dinheiro e querer fazer tudo de uma vez. Quem me dera eu pudesse fazer tudo de vez. Mas não é assim que a banda toca pra mim. Eu acho que pra você que tá nesse vídeo até esse momento, não é assim que funciona. Então, se você tá no vídeo até nesse momento, deixa uma curtida e fala assim, é verdade, que eu vou saber que você chegou até aqui esse tempo, tá bom? Muito bem. Para isso, para os gastos fixos, tudo isso que eu falei, aluguel, luz, água, internet, pensão, manutenção da casa e transporte, eu pego do montante que nós temos 51,24%, que é para esses itens da casa. Malu, quanto é isso? É um pouquinho mais de 50%, tá, gente? Então, o que você vai fazer? Você recebe quanto? 5 mil? 10 mil? Quanto é? É você e seu marido que trabalham? Ou é só um que trabalha? Como que é aí na sua casa? Você vai fazer uma conta e você vai separar 51,24% para os gastos fixos da sua casa. Assim que eu resolvi isso tudo aqui, ó, os gastos fixos, gente, eu pago até o 5º dia útil. A gente junta isso para pagar no 5º dia útil. Tá resolvido o gasto fixo. Vamos então para os gastos variáveis. Gasto variável aqui em casa é o quê? Alimentação, beleza e lazer. Tem gente que encararia a alimentação como algo básico. E mas é variável. Por que é variável a alimentação? Porque tem mês que eu vou gastar mais nos grãos, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, óleo, nanã. E vai ter um mês seguinte que não vai precisar de tudo isso. Por exemplo, a gente vai ficar sem comprar arroz, feijão aqui em casa, provavelmente até fevereiro. Então, aqui em casa, isso é muito variável, né? Mesmo a gente doando, porque sempre a gente compra as coisas aqui pensando em doar. Nunca só para a família. Então, a gente sempre tem para a gente e sempre tem para doação. A minha igreja mesmo junta alimentação toda a Santa Ceia, né, uma vez no mês, que é o culto das primícias, para doar para alguém que precise. Quando bate alguém na porta, quando a gente sabe de alguém, enfim, a gente doa. Beleza é tudo que tem de beleza, gente. Então é o corte de cabelo do meu marido, a barba, é aquilo da gente ficar bem apresentável, né? Mesmo que você não lide com o público, você tem que estar bem apresentável para você. Então imagina eu que lidou com o público o tempo inteiro, na internet, pessoalmente, nas palestras, nas ministrações na igreja, enfim, nos aconselhamentos eu tô sempre de frente com alguém. Então é horrível você conversar com alguém e não passar credibilidade por causa da sua péssima aparência. Então são as unhas, uma hidratação no cabelo, pintar o cabelo, tudo isso está na área de beleza.
que também está embutido no gasto variável. E lazer, a gente tem lazer uma vez na semana aqui em casa, tá? A gente decide se a gente vai sair ao final de semana com a Laura, e daí a gente vai para algum lugar, né, com ela, passear, ou se a gente vai usar esse dinheiro do lazer no meio da semana e vamos sair eu e meu marido. Mas uma vez por semana a gente sai de casa, seja em família ou seja em casal. E aí a gente alterna assim. Quando a gente decide que o final de semana é para sair em família, a gente escolhe um dia na semana, eu e meu marido, que a gente faça alguma coisa aqui dentro de casa, só nós dois mesmo, um cinema, um jantar romântico, alguma coisa a gente faz, ou dar uma andada na rua, uma caminhada em algum lugar, uma coisa só nossa, e a gente não gasta dinheiro, mas a gente teve o nosso momento, entende? Aí, quando a gente decide que nós vamos sair em casal, quando chega o final de semana, nós inventamos um tempo onde nós possamos ficar com a Laura, seja também um cinema em casa, seja uma brincadeira, seja, sei lá, pegar a bicicleta, dar uma volta com ela. Enfim, a gente inventa alguma coisa que vai ser lazer do mesmo jeito. Então, para os gastos variáveis, que é alimentação, beleza, lazer, eu deixo sempre 38,86%. Por que eu digo eu? Tô batendo aqui toda hora, né, gente? Desculpa. Por que eu digo eu? Porque aqui em casa a gente combinou o seguinte, eu administro. Até mesmo porque eu já tenho esse costume, eu já tenho um macete, eu já tenho um jeito de fazer. O Joe, ele é muito da prática, sabe? Ele é muito de colocar a mão na massa, ir lá, trabalhar e fazer acontecer. Mas, gente, pensa numa coisa que ele não tem saco pra isso, que é ficar fazendo continha, sabe? Ele não tem saco pra isso. Então, tudo aqui é muito combinado, mas quem administra sou eu. Pra onde vai cada dinheiro e dá super certo. Ele se assenta, né, nas nossas reuniões, a gente conversa, ele se assenta, ele verifica, é isso mesmo, é pra isso mesmo, tal. Tá ótimo, bora fazer acontecer. O negócio dele é trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu já sou mais, sabe, de detalhe e tal, então eu consigo organizar para que todos fiquem satisfeitos. Então, em nenhum momento eu tiro assim uma coisa que ele gostaria. Por exemplo, nesse último item aqui, dívidas e reservas, eu sempre prezo para que sejam realizadas as minhas vontades, as dele, e também embutir aqui as vontades da Laura. É 9,90% para dívidas e reservas. Por quê? Porque a gente preza por não ter muita dívida, em primeiro lugar. Ah, então nunca terão dívidas? Temos, porque é um cartão, né? É um cartão que a gente investe, gasta por necessidade. Sei lá, vamos comprar um móvel aqui, passa o cartão, vamos pagando parcelado e tal, entendeu? É dessa forma, isso que são as nossas dívidas. Ou coisas que surgem assim, por exemplo, lá na igreja vai ter um jantar final de ano e cada um tem que levar alguma coisa. Ah, a Malu vai levar pernil, por exemplo. É uma dívida que a gente já tem, que está feita lá com a igreja, entende? Final de ano vai ter amigo secreto lá na minha família e todo mundo vai participar e tem que cada um levar presente para todo mundo. É uma dívida que a gente tem. Então eu encaro isso como uma dívida. E reserva, que eu gosto de falar assim, reserva e não fundo emergencial, porque emergencial já passa aquele negócio de tipo, nossa, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Reserva é para investimento. Investimento é você fazer dinheiro, gerar dinheiro. E isso é muito importante você aprender. Investimento. E tem inúmeras formas de você investir seu dinheiro. Você só precisa parar um pouco, sentar, estudar e colocar esse negócio para acontecer. Quem diria eu, há uns anos atrás, pensar em investimento? Eu jamais pensaria. Hoje é uma coisa que eu penso, porque eu aprendi a ter disciplina. E entendi que dinheiro faz nascer dinheiro. E reserva é porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai estar todo mundo bem. Você não sabe se de repente vai furar o pneu do teu carro. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa com um parente seu que, meu Deus do céu, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para socorrer. E você também vai ser mais um daqueles que vai ficar de mãos atadas sem poder ajudar em nada. Por isso e por tudo, enquanto você viver, você precisa de reservas e não tem para onde você fugir. Eu aprendo muito com a mulher de Provérbios, lá em Provérbios 31. A mulher de Provérbios, ela tinha a tua casa preparada para o dia do inverno. Ela não esperava chegar o inverno. Ela, antes do inverno chegar, ela já tinha a casa dela toda forrada, acolchoada, confortável, para que se o dia do inverno chegasse, ela estava bem. Minha mãe estava aqui em casa esses tempos e ela estava falando sobre aposentadoria.
Ah, porque tem que ter aposentadoria, fulano tem que correr atrás da aposentadoria e tal. E eu falando para ela, mãe, infelizmente a aposentadoria não é tudo. Por quê? Porque a aposentadoria, ela vai dar ali o salário mínimo. Quantos de vocês que estão aí me assistindo conhece alguém ou é esse alguém que ficou a vida inteira pagando INSS? Gente, eu não estou falando que é errado, tá? Você fez certo, você ter pago lá o seu INSS e tudo mais, mas que quando vê a aposentadoria você falou, meu Deus, que isso? Um negócio desse tamanho assim, que quando você chega na sua velhice, não dá nem para você comprar os remédios que você precisa, que a fase da velhice é a fase que mais se gasta. É com remédio, é com tudo é mais difícil, tudo é mais caro, a alimentação é mais cara, tudo é mais caro para quem é idoso. E aí você ficou a vida inteira lá lutando, pagando seu INSS, e na hora que veio o teu pagamento, que você falou, tô aposentada, primeiro que você ficou doente, de tanto trabalhar para os outros, de acabar de desgastar a sua saúde. E aí quando veio o dinheiro, você usa o dinheiro só para remédio e não sobra dinheiro para mais nada, e aí você tem que arranjar um outro trabalho para poder ajustar ali, para você conseguir viver. Porque se você viver só de INSS, você vai continuar vendendo almoço para comprar o jantar. Então, eu entendi que a vida não pode ser só num cesto, sabe? Os seus ovinhos de ouro não podem ser só num cesto. Gente, eu tô com rinite. Por isso que eu tô nessa coceira de nariz. Mas os seus ovinhos de ouro não podem ser só num cesto. Você precisa aprender a granjear em vários lugares, a ter retorno de vários lugares. E mesmo que seja assim, você olha assim, tá tendo retorno, mas não é um retorno tão grande assim, gente, é um retorno, sabe? É um retorno. Se estiver vindo aí, sei lá, dessa sua caixinha de ouro, esteja vindo numa caixinha de ouro R$200, na outra 100, na outra, vai juntando de grão em grão, a galinha enche papo. Você precisa valorizar os meios pelos quais você ganha dinheiro. A primeira mentalidade que mudou em mim foi essa, que eu não posso ficar dependendo de apenas um lugar. Ainda mais depois da pandemia, que eu ouvi assim, se você não dormir aqui no trabalho, eu vou te mandar embora. A pior coisa é você se ver na mão de alguém. Você se ver prisioneira de uma pessoa. Você tem que fazer aquilo ali acontecer, aquilo ali tem que dar certo. E meu Deus do céu, se isso aqui não der certo, o que vai ser da minha vida? Isso é horrível. Isso é muito ruim. É muito ruim. Você precisa ter outros meios das coisas acontecerem. Mas não era nem esse assunto que eu ia falar, mas tá aí, é bom você anotar, porque se você ficar prisioneira de um só lugar, de um só jeito, de uma só maneira das coisas acontecerem, também fica difícil de você sair desse loop. Depois que eu dividi, gente, nos macros, né, nos polos macros, que é gasto fixo, gasto variável e despesas e dívidas, venho para o gasto médio, que eu faço o quê? Eu divido, dentro do gasto fixo, eu divido as porcentagens. Porque eu não tenho aluguel, eu não tenho conta de luz, eu não tenho conta de água, eu não tenho pensão, eu não tenho um monte de coisa para fazer, internet, um monte de coisa para fazer. Então, o que eu tenho que pensar? Agora eu preciso dividir entre esses de forma que seja justa, que não fique muito para um e pouco para o outro. De forma que eu me alimente bem, mas que não me falte a luz. De forma que eu tenha internet, mas que não me falte água. Sabe? Ter um equilíbrio dentro de tudo isso. Eu fiz o seguinte, eu coloquei os valores, tá bom? Eu coloquei os valores e com certeza meu valor não vai ser igual ao seu, porque cada um de nós aqui recebemos de uma forma, temos um tanto de dinheiro, então não vou colocar valores. Mas aí eu coloquei assim, alimentação. Eu preciso de grãos e chás, eu preciso de proteína, tempero, café, laticínios, alguns enlatados, tipo milho enlatado, algumas conservas, né? Então eu coloquei enlatados e afins, produtos de limpeza. Mas produtos de limpeza não é alimentação, mas vai ficar dentro dessa área de compra no mercado. Produtos de higiene também fica nessa área de compras de mercado. E aquilo que é semanal, que é pão, frutas e verduras e também uns frios, né? Que aqui em casa rolam uns frios, uma mortadela, um queijo, coisa assim, salame. Por que você precisa ter esse controle de semanal e mensal? Porque às vezes você vai lá, faz uma compra, eu não entendi isso. Eu ia lá, fazia a minha compra, daí na minha compra já comprava a mortadela,
o queijo, o pão, não sei o que lá. Mas, gente, isso não vai ficar o mês inteiro. Aliás, pão dá pra ficar porque você pode congelar, né? Isso é até legal, você ir lá comprar o pão de uma vez, congela e todo dia você tira e esquenta no forno, vai ficar aquele pão fresquinho maravilhoso. Então é uma ideia legal. Os frios também dá para congelar, mas eu tenho um freezer minúsculo, que não dá para colocar muita coisa. Então tem que pensar em estratégia e ser funcional também, que não adianta entupir a casa e não ter onde guardar. Então eu pensei, por exemplo, verduras e frutas. Não dá para você comprar a fruta hoje para ficar o mês inteiro na sua casa. Ah, Malu, dá? Dá sim, para você cortar, congelar, mas, gente, repetindo, meu freezer era pequeno e às vezes eu quero comer a fruta ali fresquinha, não quero comer a fruta congelada, eu quero pegar a minha mexerica, abrir e comer. Pegar minha banana, descascar e comer. O grande erro, isso é uma sabotagem lascada, é ficar comprando coisa picada. Malu, você não compra? Compro. Eu e meu marido compramos coisas picadas que eu não quero mais que isso aconteça. A gente está numa readaptação, mas é uma coisa que sabota. Principalmente quando você mora num lugar como o meu, que você vai ao mercado perto de casa e eles vendem as coisas 3 vezes maior o preço do que se vende no mercado maior um pouco mais longe. Entende? Então não vale a pena, não vale a pena. Vale a pena você fazer uma conta de quanto que gasta. Por exemplo, aqui em casa eu sei que nós gastamos 2 sabonetes por semana. Então, façamos a conta de 2 sabonetes por semana e compramos mais 2 a mais, caso apareça uma visita, caso alguém precise, ou nós mesmos podemos dar para alguém, doar para alguém, presentear alguém, sabe? Mas você tem um pensamento de mês. Quando você compra para o mês, você vai ter sempre um dinheiro sobejando. Outra, você vai ter um controle melhor. Quando você ficar comprando picado, você não tem controle, gente. Não tem controle. E depois você fica se perguntando, nossa, mas onde foi tanto dinheiro? Onde foi que eu coloquei tanto dinheiro? Meu Deus, eu não sei onde foi. Por quê? Porque foi picado e foi em lugares caríssimos. Então, é uma mentalidade que mudou em mim, há muito tempo. E isso foi uma chave maravilhosa que mudou. E mudou o sentido financeiro. Do controle, de saber o porquê, o pra quê, de onde tirei, onde coloquei, se fez sentido. Se não fez sentido, mês que vem já não acontece mais, entendeu? Vocês entenderam essa parte? Aí vamos para a parte do transporte. Falei para vocês que o transporte aqui, a gente não tem carro, mas a gente vive de Uber, a gente vive de transporte público. É coceira. E a gente também tem uma média. É necessário fazer uma média. Então, quando você pensa no mês, mês passado, eu falei para vocês, né? Mês passado saímos 8 vezes. Usamos Uber 8 vezes, transporte público usamos também 8 vezes, suponhamos. No outro mês, usamos 10 vezes, um e 4 vezes outro. Vamos lá, tá. E o outro mês foi então. A gente tem uma média de onde a gente não pode se boicotar. Quando você tem a média, você entende quanto por cento ao todo você vai separar para isso. Eu vou dar uma paradinha aqui para explicar um negócio para vocês. Às vezes você tá me ouvindo e tá assim, faz sentido para você, mas você ainda não tá entendendo muito bem como você vai colocar isso em prática. Porque uma coisa é a gente achar a ideia legal, outra coisa é a gente colocar em prática. O difícil é colocar em prática. Às vezes aqui a gente tá até entendendo, mas na hora de colocar em prática a gente fica com bololô. Para essas pessoas que querem colocar em prática isso, eu estou abrindo uma mentoria. Inclusive, eu vou deixar um acesso para vocês na descrição do vídeo. E se você precisa de uma mentoria financeira, o Caminhos das Pedras, por onde seguir, eu estou disposta a compartilhar com você e te ensinar, te dar a mão e falar, faz dessa maneira, você vai ver que vai dar certo. Não tem erro, gente, não tem como dar errado. Não existe como dar errado, tá bom? Vamos lá. Saúde. Na área da saúde, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não colocam no plano financeiro mensal. Mas, gente, é um dente que dói, é um remédio que você precisa, é não sei quem que cortou e precisa de um band-aid, é fulano que queimou, precisa de uma pomada. Eu não estou falando de uma coisa muito grave, mas estou falando de coisas necessárias que você está vivendo. E quando a gente vive, acontece algumas coisas. Às vezes eu queimo o braço,
eu pego babosa. Mas assim, queima o braço, precisa de alguma coisa, corta o dedo, precisa de um band-aid. Não tem nada dentro de casa, então a gente precisa. Na área da saúde também, eu coloquei os meus remédios que são, minhas vitaminas que são mensais, que eu tenho que tomar todo mês. Então, por exemplo, vitamina C com zinco, eu preciso de quantas? 30, porque é uma por dia. Eu já sei quanto que é a caixinha da minha vitamina C. Eu preciso de ômega 3, eu sei quanto que é. Então, quanto mensalmente eu vou precisar para ter as minhas vitaminas ou remédios mensais, aquilo que é uso contínuo, tem que usar e tudo mais. E também eu já guardo uma quantidade desse nicho da saúde para os remédios que forem necessários de última hora. Que nem, por exemplo, a semana retrasada, 2 semanas atrás, ficaram doentes minha mãe e minha filha, Laura. Ficaram com tosse, com gripe. Foi aquela coisa. Fiz para elas um chá natural com cravo, limão, cebola, alho, mel e tal. Só que a gente precisou comprar xarope. Aí você não tem um dinheiro para xarope. O que eu faria antes? Batia na porta da pessoa. Fulano, você pode me dar um dinheiro? Porque em casa o povo tá doente, você pode me emprestar? A pessoa me emprestaria, porque eu pagaria. Já sabia que eu pagava. Mas, gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, sabe? Por mais que você tenha crédito, credibilidade, isso é ruim pra você. Não tô dizendo pra outra pessoa, mas pra você, porque parece que você mesmo não confia no teu potencial de mudar a tua vida, de mudar a situação, entende? É muito ruim toda vez você ter que ficar pedindo dinheiro. Isso é ruim demais. E outra coisa, no meu direct, gente, é assim, vira e mexe, pessoas pedindo ajuda financeira. Me ajuda porque eu não tenho pão, me ajuda porque eu não tenho comida, me ajuda porque eu não tenho remédio, me ajuda. Então, assim, eu decidi, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar. A gente precisa aprender a pescar. Ao invés da gente simplesmente ficar esperando, sabe? Ficar esperando o peixe cair na nossa boca. Hoje eu te dou o peixe, você mata a sua fome, amanhã você vai sentir fome de novo, e daí? Não é mais fácil você saber pescar e você pescar quantos peixes você quiser, no dia que você quiser, sabe? Assim, sem fim, é bem melhor. E dentro ainda do combo da saúde, eu coloquei academia. Gente, porque academia não é luxo. Academia é necessidade. E daí, quando é luxo, Malu? Quando é que a academia é luxo? É quando você não tem condições, é quando o seu salário, você fazendo tudo isso, organizando tudo isso, e não dá mesmo, aí é luxo, né? Porque daí você pode correr na rua, você pode fazer uma musculação em casa, tem muita calistenia, né? Na própria TV, você está me assistindo, então você tem acesso à internet, acesso ao YouTube. Aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos ensinando você a fazer atividade física em casa. Então, se você se organizando totalmente financeiramente, você ainda perceber que não cabe academia, aí ela se torna luxo. Por enquanto. Isso não quer dizer que você não vai fazer a vida inteira. Você faz em casa, você faz alongamento, você faz yoga, você faz pilates, tudo em casa. Você faz musculação, tudo em casa. Aeróbica, tá? Liga a sua TV e faz aí no YouTube o seu celularzinho e faz. Não deixe de fazer sua atividade física, porque isso não é luxo, é saúde. Aí, o que você vai pensar? Ah, meu Deus, ó céus, ó vida, eu não tenho dinheiro para ir à academia. Não, o que você vai pensar? Preciso montar um outro cestinho de ovos de ouro para caber minha academia. É isso que faz você pulsar. É isso que vai fazer você querer coisas melhores. É isso que vai fazer você lutar para ter, sabe, que seja mais cômodo, mais confortável para você a vida. Entende isso? Vamos falar só mais um pouquinho da área da beleza. Gente, a área da beleza não pode ser desprezada. Ah, beleza é luxo. Não, beleza é necessidade. Beleza abre portas. Beleza, minha filha, faz as pessoas te tratarem bem. Beleza te traz dignidade. Eu não tô falando de você ser linda, maravilhosa. Eu tô falando de você conseguir colocar os dentes que lhe faltam na boca. Eu tô falando de... Se você não se sente bem de cabelo branco, você conseguir pintar os seus cabelinhos brancos. Porque, ó, eu tô cheia.
Já tá na hora de pintar de novo. Mas preste atenção que eu falei, se você não se sente bem, porque eu acho lindo, gente de cabelo branco, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu acho que pra mim ainda não dá, ainda. Já falei pro meu marido que quando chegar aos meus 65, 70 anos, eu vou ser uma negra muito chata no meu cabelo branco, nossa, só aguardem. Por exemplo, você tá se sentindo mal com muita mancha na pele, e você só fica aí chorando, mas nunca tomou uma atitude, nunca se organizou para cuidar da pele, nem que seja com os mínimos cuidados, né? Que nem agora tem aí o creme Nivea com Bepantol, com não sei o que lá, uma coisa baratíssima, e que você nunca conseguiu nem juntar isso porque, meu Deus do céu, não tem condições. Será que não tem condição mesmo? Ou será que você nunca se organizou? Será que você nunca sentou? Será que você nunca se levou a sério? Porque essa é a questão, a gente se levar a sério. É a gente se ter como prioridade, sabe? E a gente falar assim, não, eu não vou virar para 2026 com a minha mesma mentalidade do ano passado. Eu preciso fazer alguma coisa para que algo seja mudado. Ou então, sabe, não tá agradável o cabelo. Ou então, meu Deus do céu, sua unha tá de qualquer maneira, e você não se sente mal, vai falar com alguém, só falta, né, cumprimentar outra pessoa assim, com a mão fechada, vai dar glória a Deus na igreja, não consegue nem abrir a mão, porque as suas unhas estão horrorosas. Já vivi muito assim, eu sei muito bem o que é isso. Tinha vez que eu ia pagar o cobrador do ônibus, na época que ainda tinha muito cobrador, e eu ia pagar ele, eu ia assim com minha mão fechada, para ninguém ver como que tava a minha unha. Isso é ruim. Beleza, gente, é uma coisa importante, é muito importante. Então, na área da beleza, coloquei o corte do cabelo do marido, porque, gente, um homem com cabelo bem cortado, uma barba bem feita, é atraente, é lindo, é bonito e abre portas, sabe? É mais atraente pra você, mulher dele, namorada dele. Fala a verdade, quando o homem corta o cabelo, quando o homem faz uma barba, não é uma coisa maravilhosa? Você fala, uau, sabe? Parece rejuvenesce, parece que é até um outro ser ali. Quando você compara o antes e depois, você fala, meu Deus, esse é meu marido, esse é meu namorado. Da mesma forma a mulher, quando a gente consegue se cuidar um pouco, fazer uma sobrancelha, fazer um cílio, sei lá, a gente muda o olhar. Eu sou cabeleireira, né? Hoje não pratico mais, mas isso é verdade, ó. Quando a mulher se assenta na cadeira da cabeleireira ou do cabeleireiro, se assenta, né, toda desconfiada, o cabeleireiro solta o cabelo dela, geralmente elas estão, a maioria delas, com o cabelo preso, com a arapuca presa, né, aí chega lá, solta, ele já começa a mexer, colocar assim, para mostrar o corte e tal, ou o tratamento que vai fazer, e ela tá lá, tá, isso que eu quero, não sei o que e tal, mas, enfim, quando termina, que faz aquela mega escova, aquele mega finalizamento de cabelo encaracolado ou crespo, e sabe, deixa aquele cabelo maravilhoso. Gente, o olhar, a postura na cadeira muda na hora. Na hora. Ela, quando vai se ajeitando, ela já começa, sabe, se sentar na cadeira mais assim, mais ereta, tá? O olhar já muda, já começa, ó, a boca já começa a ficar, ó, já se olhando. Por quê? Porque a autoestima muda. E quando a gente começa a jogar o cabelo assim, fazer assim, nossa, faz um carão. Isso é normal, é um natural, é algo natural que tá na gente. A gente muda mesmo. Quando você sai do cabelo do salão maravilhosa, toda, sabe, cheirosa, cabelo cheiroso, cabelo maravilhoso, hidratado, brilhante. A gente anda na rua que parece que, meu Deus, nem pisa no sol, pisa nas nuvens. E isso é verdade, é a beleza. A beleza faz isso com a gente, então é importante a gente cuidar disso. Tem muita gente que fala assim, não, mas agora eu tô cuidando do meu filho. Compra tudo pro meu filho. É meu filho, pra mim nada, pra minha filha. Você não pode pensar assim, porque se você não estiver inteira, não terá mais ninguém que estará. Se você se olha no espelho e você não gosta do jeito que tá se vendo, não gosta do jeito que vê sua unha, não gosta do jeito que vê seu rosto, não gosta do jeito que vê seu cabelo, não adianta. Não adianta que nada mais estará perfeito. Então, além disso, além dos cuidados com a sua aparência, com a aparência do marido, por exemplo, aqui no meu caso, coloquei laser, porque eu faço laser mensalmente, eu tô fazendo as minhas sessões de laser. Coloquei as coisas que são um pouco mais caras, como hidratação, nutrição, finalizadores, são mais caros do que, por exemplo, shampoo e condicionador. Depende do shampoo e do condicionador, tá, gente?
Depende, calma, tem shampoo e condicionador que é caríssimo, mas eu tô falando de uma coisa assim mais profunda, né? Uma nutrição, que daí eu uso os óleos vegetais, mas eu uso eles extra virgens, aqueles óleos assim bem apurados e tal. Isso é caro. Finalizadores são mais caros. Hidratação, dependendo da hidratação que você usar, é mais cara, apesar que eu também lanço muito mão de coisas naturais, como babosa, por exemplo, tá bom? Mas mesmo assim, eu coloquei um valor para agregar, porque um valor, mesmo que seja um valor baixo, vai agregar, vai ser bom pro meu cabelo, vai ser bom pro cabelo da Laura. O Joe não faz hidratação, mas eu e Laura, a gente gosta de hidratação, nutrição, a gente precisa, nem falo que gosta, a gente precisa para ter um cabelo bonito, um cabelo brilhante, sedoso, gostoso, né? E até para fazer bem para o meu próprio marido também. Coloquei também perfumes, só que perfume a gente não compra todo mês. Não tem necessidade de todo mês você comprar um perfume novo, fazer uma coleção de perfumes. Gente, eu tô falando para pessoas que querem mudar a sua vida financeira. Eu não tô falando para pessoas que já têm uma vida financeira conquistada, herdeira e tal. Tô falando daquelas pessoas que estão no fundo do poço e que tem que entender o que é necessário e o que não é. Então, por exemplo, perfumes aqui em casa, eu coloquei um espaçamento de 4 meses. E não é que a gente vai comprar um perfume para todos. Então, por que eu coloquei 4 meses? Porque às vezes meu perfume acabou, do Joe, da Laura não acabaram, então vai ter que comprar o meu, né? Ah, eu quero um outro, de outra marca, mas eu quero um perfume pra mim. Pra mim, gente, eu tenho 2 perfumes e um body splash, tá ótimo. E caso eu tivesse com a condição um pouco, sabe, a condição que eu tava antes, se eu tivesse a condição que eu tava antes, um perfume já daria. Você entende que conforme a vida vai melhorando, aí sim você pode abrir mão para ter um pouco mais. Isso não quer dizer que você pode ter desde o começo. Teve um tempo aqui que eu tinha um. O Joe tinha um. Teve um tempo, vou mais fundo, teve um tempo que nós tínhamos um, que era o mesmo que eu, ele e Laura usávamos. Nós usávamos o mesmo perfume. A Laura tomava banho e falava, vem aqui, filha, toma, o mesmo perfume. O importante é que todo mundo estava cheiroso, entendeu? Porque a gente entendia que naquela época não dava, mas dava pra ficar cheiroso mesmo assim, e ninguém nunca percebeu ou falou assim, ah, você tá com perfume masculino ou você tá com perfume feminino? Nunca. Depois veio uma fase melhor onde a gente pôde ter cada um ter teu perfume. E hoje eu tenho 3, que são 2 perfumes e é um body splash. Tá ótimo. Tá ótimo. Meu marido também tem os 2 lá dele, mais o body splash. Laura também tem os 2 perfuminhos dela. Então tá bom, mas isso é conforme a vida for melhorando. Gente, se um dia, se não, a gente tem que aprender a falar. No dia que Deus me der mais condições, que eu puder olhar numa prateleira assim, ó, cheia de perfumes, muito legal. Mas eu sempre vou me lembrar que teve um dia que eu usei o mesmo perfume que meu marido e eu fui feliz o mesmo tanto. O que vai te trazer felicidade na sua saúde financeira não é você ter muito, é você ter controle do que tem. É isso que você precisa entender. As outras coisas como creme de pele, shampoo, condicionador, cotonete, gel do marido, antitranspirante, sabonete, essas coisas ficam todas juntas com os produtos de higiene na compra. Por isso o montante de 51, alguma coisa lá por cento para os salários que são fixos, salários, ó. Os gastos que são fixos, tá? Por exemplo, antitranspirante é fixo, gente. Você tem que usar todo dia. Não tem como você não usar. Você vai sair por aí com um CCzão? Não tem como. Então isso é uma coisa fixa. Sabonete você precisa tomar banho todo dia. Mas tem coisa que é variável, como perfume. Se você não tiver perfume, mas estiver com um bom banho bem tomado, tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso. As coisas um dia vão melhorar. Ainda na área da beleza, eu coloquei minhas makes, minha maquiagem, porque eu gosto, não gosto de ficar sem, eu lido, repito, com muita gente, sempre estou no meio de muita gente, e eu gosto, enfim, de ter minha maquiagem, sempre gostei, e assim sempre será, e pronto, acabou, tá? Na manutenção de casa eu já expliquei para vocês. Outra coisa, que na manutenção de casa é importante entender o seguinte, o que é urgente. Mas você não pode ficar só naquilo que é urgente. Você tem que pôr um curto, médio e longo prazo, sabe? Então, por exemplo, o que é muito urgente para mim, muito urgente mesmo, é fazer o armário da minha lavanderia. E, em segundo lugar,
é comprar meu guarda-roupas e cabides e meus organizadores para o meu guarda-roupa. Mas é uma lista enorme que eu fiz aqui com 40 itens, que é algo essencial para a manutenção da minha casa. Então eu vou desde a construção do meu armário da lavanderia e o meu guarda-roupa até a minha cafeteira Nespresso, que é uma coisa que eu quero ter em casa, que está lá no 40, lá no item 40. Então você tem que pensar do curto até o longo prazo, para você ter uma listinha onde você seguir, porque senão você fica assim, ó, sabe? Cata aqui, cata ali, cata aqui, cata ali. Toda promoção que chega você vai, aí você não sabe nem que caminho você está seguindo. Às vezes você está precisando, que nem eu, de um guarda-roupa, mas aí surge para você um sofá novo, sendo que você já tem um. Aí, não, mas surgiu, aí você vai lá e pega. Aí você depois fica pensando, nossa, mas eu não tenho guarda-roupa. Entende? Você tá entendendo isso? Ou então, vamos numa outra situação assim, aqui. Você quer muito, 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 precisa urgente de uma sapateira, urgente de uma sapateira. Porém, surge um aspirador de pó, que é o que eu preciso, mas está lá no 37º de necessidade. Aí surge o aspirador de pó. Aí eu falo, nossa, eu vou comprar um aspirador de pó. Sabe? Tipo, ele não vai resolver o que você precisa agora. Você tem que entender. Não é que ele não vai acontecer, ele vai acontecer, mas ele tem o lugar, o momento para acontecer. Tem muitos vídeos meus que, quando eu tô varrendo aqui, as pessoas falam assim, Malu, você precisa de um aspirador de pó. E eu entendo, preciso mesmo do aspirador de pó. Eu preciso, eu não vejo a hora. Mas por dentro de mim eu falo assim, ô querida, eu tô precisando mais de um guarda-roupa. Você tá entendendo? Que eu penso assim, quando o guarda-roupa vier, não vai ficar aquele bololô de roupa lá no guarda-roupa da Laura. A gente vai ter mais espaço. A organização vai melhorar, eu vou conseguir ver melhor as minhas roupas, eu vou conseguir organizar. Tem coisas nossas que ainda estão dentro de caixas, porque eu não tenho onde colocar. Sabe? Então, assim, é você perceber qual é realmente a necessidade. O que você tem de necessidade. E só para complementar, para que vocês entendam mais ou menos, tá? Quero que você entenda mais ou menos como você vai dividir tudo isso. Como eu disse a vocês, a gente não ganha salários iguais e nem da mesma forma que a gente pega dinheiro todo dia. Tem pessoas que pegam uma vez por semana, tem outros que é de 15 em 15, tem outros que é uma vez por mês, tem uns que ganham 10 mil, outros ganham 2 mil, entendeu? Cada um tem uma maneira e uma quantidade, mas independente da maneira ou da quantidade, é possível você viver satisfatoriamente. Dentro do que você recebe, olha bem, você vai ter lazer, você vai ter tua internet, tua luz, tua água, teu aluguel, tua alimentação do jeito que tem que ser, tua saúde, vai ainda ter reserva, vai conseguir pagar as dívidas, você vai conseguir fazer investimento, você vai cuidar da área da tua beleza, você vai fazer manutenção onde você mora ou comprar as coisas que você precisa na sua casa. Você vai conseguir ter o pagamento para a tua locomoção, para o transporte que você usa durante a semana ou durante o mês e vai viver em paz. Isso é ótimo. Dentro das dívidas e reservas, eu até coloquei aqui investimentos, porque até escrevi aqui do lado, investimentos, que é uma coisa que eu sempre penso que tem que ter, porque, por exemplo, a gente vive de sonhos. Quem não sonha já morreu. Você precisa sonhar. Às vezes é você mudar de casa, às vezes é você reformar a tua casa, que já é própria, mas está aí precisando de uma reforma. Às vezes é você comprar seu carro, às vezes é você viajar para um lugar que você quer muito conhecer. Às vezes, enfim, gente, é tanta coisa que a gente tem vontade de realizar e está dentro dessa parte de reservas, dívidas e investimentos, tá? Dívida é tudo que você usou de cartão de crédito, usando com consciência, porque se você ganhar, por exemplo, R$2.000, você não pode gastar para o próximo mês R$2.000 para você pagar. Você tem que saber como investir. Por isso que eu coloquei a porcentagem. Você não pode gastar mais do que a porcentagem lhe permite gastar, que é, por exemplo,
Para todos, independente do salário, é 9,90% que você vai poder ter para dividir entre dívidas, investimentos e reservas. E na verdade tem até uma continha bem certinha do quanto de investimento, do quanto de reserva. Entendeu? Que dentro desse nicho tem um certinho para você dividir para cada coisa. Isso tudo você vai entender a partir do momento que você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha, que Deus abençoe demais você. Eu desejo a você que você tenha uma vida próspera e abundante. Eu desejo a você que você durma. Que você não fique preocupada desse jeito que você anda vivendo, que você viva um final de ano incrível. Você pode até pensar, Malu, mas já, sabe, a primeira semana do mês já tá indo embora e como assim? Final de ano já tá aí. Dá tempo ainda, dá tempo de você fazer desse limão um mousse, tá? Dá tempo, é só você repensar, é só você encarar e se precisar de ajuda, tô aqui para te ajudar, tá bom? Ó, beijo grande no coração de cada um de vocês. Se Papai do Céu nos permitir, a gente se vê no próximo vídeo. Aí, novamente, daquele jeitinho que vocês já me conhecem, tá? O vídeo de hoje foi bem atípico, mas eu achei necessário vir falar com vocês sobre esse assunto, porque eu abri meu direct, tinha lá alguns pedidos de ajuda, e por incrível que pareça, eu fui assistir um vídeo aqui agora, e a moça estava contando a história do divórcio dela, e ela falando exatamente da vida financeira que virou um bagaço. E eu falei, peraí, não dá mais, eu vou conversar com o pessoal e vou arranjar uma maneira de ajudar. Tá bom, gente? Ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser, mais uma vez, e tchau.